Ok, então, boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande hoje a gente receber a Maria Geralda de Almeida aqui com a gente, uma pessoa muito querida, amiga, companheira, foi banca no meu mestrado, não sei se a Geralda lembra disso, mas foi o meu primeiro contato. Sim, era um projeto sobre a geografia da música, musical, numa região aí do litoral, se não me engano. Isso mesmo. Olha aí. E de lá para cá, assim, a minha admiração pela Geralda, que era uma admiração só intelectual, né, de acompanhar dos textos e livros que a gente vinha tendo contato, e a partir dali começou um contato maior, e minha admiração é ainda maior pela Geralda, né, pela pessoa que ela é, esse coração enorme que ela tem, e pela grande intelectual, grande referência dentro dessa perspectiva cultural que a gente tem na geografia, né, aqui no Brasil. Então, hoje a gente vai conversar com ela, é um prazer também receber todo mundo que está chegando aí, quem vem junto, né, com a temática, né, que vem a Geralda, vem a temática e vem um monte de gente junto, acho isso muito bacana também, seja todo mundo bem-vindo, né. A gente vai discutir um texto desse livro aqui, que é o último livro da Geralda, né, Geografia Cultural, um modo de ver, Maria Geralda de Almeida. É o último texto dela, o último capítulo do livro dela, né? Porque o último capítulo mesmo do livro é escrito pelo professor Oswaldo Bueno Amorim Filho. E então é isso. Vou passar a bola para a Geralda já. Seja muito bem-vinda, Geralda. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com o convite que foi feito pelo Marcos Torres. Como vocês ouviram ele falando, o conhecimento nosso já tem uma história, é longo. Somos parceiros também da rede do NER, e o convite do LATEC me deixou muito feliz. É uma oportunidade que nós temos de fortalecer as relações e também de ampliar as discussões. Agradeço, e agradeço também quem está chegando, quem está entrando na rede, e quero aproveitar e mandar meu abraço especial aos colegas e amigos da geografia cultural do Brasil. O tema que nós estamos propondo apresentar para vocês é esse dos quintais rurais e a visibilidade do trabalho das mulheres rurais assentadas e quilombolas aqui de Goiás. Nós temos uma transparência que eu vou apresentá-la, espero, em 25 minutos, para deixar depois tempo para trocarmos ideia. Pode passar. Esse texto que gerou os quintais rurais, ele tem 4 vertentes, dimensões, que eu pensei de explorar nesse artigo, e que tenho oportunidade agora de discutir com vocês. A primeira delas é a etnogeografia, depois falar um pouco sobre a microgeografia e o espaço doméstico, gênero e quintal, que é o bem cultural, que é o território culturalizado, e, por último, o empoderamento da mulher. É um texto, pode passar, por favor, é um texto que eu pretendo explorar algumas vertentes que têm pouca discussão na geografia, ou que nós encontramos muito pouco na geografia brasileira. A primeira
é sobre a etnogeografia. A etnogeografia foi uma proposta do Paul Claval e do Singharavelu. O Singharavelu, ele é indiano, e os dois fizeram essa proposta desse termo em 1996 para fazer um pouco contraponto com a etnografia, que era bem utilizada e ainda é pelos antropólogos. A etnogeografia já pensa de trabalhar com duas vertentes. Uma é a percepção do mundo e a outra são as representações que são feitas sobre o mundo, sobre a natureza, sobre as espacialidades das redes de modo geral. E, dessa maneira, ele tem importância porque vai trabalhar com a percepção e representações que existem do mundo, que é construído, transformado e organizado, tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Esse livro que o Marcos apresentou para vocês, ele foi, vamos dizer assim, fruto de vários artigos, capítulos inéditos que eu fiz, e todos são inspirados na etnogeografia. A etnogeografia teve muita importância na geografia nos anos 90, depois sumiu, nos anos 2000 regressou, passou a ser aplicado, e eu cito aí dois livros que foram publicados. Um foi por um alemão e o outro foi por um norte-americano, e todos os dois tratando da etnogeografia. Vocês podem ver que a produção brasileira, no slide seguinte, começa com um trabalho que eu escrevi no ano 2008, que foi sobre a etnogeografia, uma leitura etnogeográfica do Brasil sertanejo. Logo a seguir, teve no ano 2009 a tese de doutorado do Zé Antônio de Souza Deus, professor da UFMG. Por sinal, ele é um expoente também nessa leitura e discussão da etnogeografia. Ele orientou Patrício Souza no ano 2010, na dissertação de mestrado dele, e esses trabalhos, vão dizer, são os que existem na geografia brasileira. É verdade que outras pessoas empregaram o termo etnogeografia, porém, não foi explorando, como é o caso, por exemplo, da Maria Cristina Silva, formada em Geografia, professora de Educação na UNB, que escreveu sobre a etnogeografia dos Potiguara, na Paraíba, mas não discute, não conceitua o que é a etnogeografia. Mas o Zé Antônio de Souza Deus, ele até ministra uma disciplina com o nome Etnogeografia no curso de Geografia da UFMG. Quero destacar bem, porque eu quero ressaltar como que esse termo não é usado pelos geógrafos. O pouco uso que existe na literatura geográfica brasileira sobre a etnogeografia. E por que
E aí vem a minha curiosidade, porque alguns, quando vão fazer seu estudo, diz que a metodologia é a etnografia, quando ele é um geógrafo e quando há uma bibliografia. Bem, o outro aspecto dessa nossa discussão é a microgeografia. No texto, eu faço referência a um microcosmo e chego a denominar o quintal de um microcosmo. Eu estou chamando a atenção sobre uma escala de análise que é uma escolha do pesquisador. E, neste caso aí, quando eu chamo os quintais de uma microgeografia, é o valor que eu estou dando e atribuindo ao quintal para medir a sua relevância dentro de uma geografia mais ampla. Repito, não estou falando, não é da escala pura, mas estou falando de uma dimensão na geografia. Bem, pode passar, por favor. Existem outras discussões na microgeografia, e eu cito algumas revistas francesas, duas, que publicaram a microgeografia, até falando sobre isso, uma delas falando sobre o espaço doméstico, uma outra foi um número consagrado à praia, e posteriormente, já no ano de 2015, sobre o isolamento, o confinamento. Não foi da pandemia, aqui nesse caso estava referindo-se ao fechamento que é atribuído aos hospitais, aos presídios, asilos para pessoas idosas, para poder fazer essa discussão. Vou associar a essa particularidade da microgeografia o estudo de gênero, que é uma categoria, uma dimensão que o quintal nos permite fazer, porque ele está muito associado com a mulher, com o trabalho doméstico, porque é principalmente a mulher a quem cabe cuidar e produzir, explorar e valorizar o quintal. É por isso, pode passar, por favor, é por isso que nós temos o quintal como um lugar, o lugar na categoria do Tuan, onde que se dá um valor, onde que se atribui uma importância, é ali onde que se encontra o cotidiano e o trabalho, que é praticado principalmente pela mulher, e eu ressalto aí que o cotidiano é o locus das práticas, e as práticas do trabalho que a mulher pratica neste lugar. Pode passar, Fafu. Eu estou chamando a atenção que o quintal é onde que nós vamos encontrar os conhecimentos das mulheres. O quintal é feito por uma escolha deliberada de plantas e criações. Estas plantas decorrem de um conhecimento que é passado de geração em geração, ou então é um conhecimento adquirido naquele momento, naquele tempo, pela vizinhança, amigos, visita conhecidos, enfim.
ali se reproduz os saberes que a mulher tem sobre aquelas plantas, sobre aqueles animais. Muitos dos quintais, eu vou mostrar, vocês vão ver, possuem também o que nós chamamos as espécies do cerrado. Costuma dizer que o cerrado ele contém uma riquíssima biodiversidade. Biodiversidade significa conhecer a diversidade que aquelas plantas, animais, cerradeiros possuem. Na minha leitura, este conhecimento, quem tem é o homem que convive com o cerrado, é o homem que mora naquela região, é aquele que está desde o conhecimento adquirido pela sua família, pela vivência dele também. E com isso, aquele lugar, aquele conhecimento que ele possui, é um produto da cultura dele. Se é produto da cultura, ele seleciona porque tem um sentido, tem um valor, tem uma importância. Ele deixa na propriedade dele por essa razão. Isso aí, eu estou falando, é para chamar a atenção que quando eu falo o cerrado possui uma biodiversidade, eu estou mencionando que ele é uma biodiversidade que é adquirida pelos saberes que as pessoas cerradeiras adquiriram. E elas é que podem dizer que ali tem uma biodiversidade. E é por isso que existe um colombiano, o Arthur Escobar, que diz que biodiversidade é quando o território é culturalizado. E eu destaquei esse termo aí para vocês guardarem. Bem, na outra transparência, eu já estou procurando distinguir uma prática que existe de falar sobre o trabalho do homem e o trabalho da mulher. O trabalho em uma propriedade rural do homem se realiza no roçado, no que ele planta. É ali que é considerado o espaço da produção, o espaço da economia, porque é onde se encontram produtos que são comercializados. É o trabalho que dignifica o homem. E o quintal também, apesar de ter produção pelo homem e pelos meios econômicos, ele é considerado um espaço amorfo, um espaço que está sem produção econômica. É um espaço inativo. Dizem, é o espaço da mulher. Por isso é que, nessa distinção, o quintal não é valorizado para ser estudado. Nós encontramos muitos estudos falando do agronegócio, da modernização da agricultura, falando da atividade agropastoril, agrohidronegócio, mas não estuda o espaço da mulher, os espaços dos quintais. Eu estou dizendo que a geografia agrária, ela começou a ficar tendenciosa também naquilo que ela valorizava para a produção, para a análise dos geógrafos. E os quintais foram ficando, aliás, eu desconheço, por parte da geografia brasileira, estudos de quintais. Conheço, por parte da sociologia,
vários sociólogos estudam, mesmo alguns antropólogos, mas ainda a geografia não. A próxima transparência, ela mostra um quintal, por exemplo, de uma assentada. Mostra como se dá a espacialização dos cultivos, das plantas. Notem que a entrada da casa, logo ao lado dela, à direita, tem várias plantas, várias árvores frutíferas, que é onde está escrito outras plantas. Mais ao fundo da casa e próximo também tem as hortaliças. Junto das hortaliças tem as plantas medicinais também. Atrás tem a mandioca, que são 2 fileiras e que é muito importante para a produção da mulher. Atrás da mandioca tem milho e feijão. Todos esses produtos são destinados ao consumo da casa. A mulher planta e tem isso para garantir a sustentação da família. Não é o produto lá da roça que ela vai sempre ou que vai buscar. Não. É o que tem no quintal. Por isso a importância para a sobrevivência e a soberania alimentar, estes cultivos que são realizados no quintal e que é responsabilidade da mulher. O homem ajuda aspiado quando é necessário, quando ele acha que ele tem um tempo para ajudar, mas a responsabilidade é da mulher. A mulher ajuda, entre aspas, o homem a fazer plantio e colheita no roçado, mas quem é que faz a maior parte da atividade é o homem, razão pela qual ele fala: o quintal é dela, o roçado é meu. Porque também é no roçado é que planta a mandioca para fazer a farinha que é comercializada. Bem, nesse quintal que nós estamos vendo, mais ao fundo tem a cana-de-açúcar e o capim, que é destinado ao gado, que nesse caso eles têm gado, e eles têm também um galinheiro que está mais próximo da horta. E plantam para comercialização pimenta, que é uma forma, uma maneira de gerar renda. A outra transparência, ela já é o quintal de um assentado. Tem a horta próximo da entrada, a casa, a cozinha, o poço d'água fica perto da horta, tem um chiqueiro, tem galinheiro, tem várias palmeiras, bananeiras e mandioca. É um quintal mais limitado devido ao problema da água, que é o principal. Por isso, vocês viram que é menor. A outra transparência já é o quintal da Dona Míria. A Dona Míria, ela é assentada, ela tem guariroba, que é uma espécie de palmeira, de palmito, muito consumida em Goiás. Eu não gosto, não, acho muito amargo, mas eles gostam. Tem a pimenta para produzir para comercialização, feijão, mandioca. Na frente da casa tem várias árvores que são do cerrado, como a cagaita, a mangaba, araçá, oitis, enfim, há uma diversidade no qual a Dona Míria procurou colocar produtos que é do consumo da casa,
né? Mas também que ela vende galinheiro, produção de galinha e de ovos, e ela vende a pimenta e também a gueroba e produz doces com esses frutos do cerrado que eu citei. Doces e geleias, com a cagaita, com a mangaba, com a araçá, etc. A outra transparência, ele resulta de um mapeamento que foi feito em 12 quintais e que foi uma maneira de mapear a produção da propriedade. Vejam que tem várias frutas, tem plantas do cerrado também, produção do cerrado. A outra transparência também é continuação dela, né? E eu chamo a atenção que a listinha verde mais contínua é aquele que nós vamos encontrar em maior quantidade em todos os quintais. Aquelas que possuem pouco, como, por exemplo, nessa segunda, a mutamba, ela só vai acontecer um pouquinho nas últimas. Mas, em compensação, a manga é uma lista quase que contínua em todos eles. E, no final, mais embaixo, nós colocamos porco e queijo. O queijo, porque está associado com a criação de gado, que é aquele que consome a cana-de-açúcar e o capim, né? E os chiqueiros, que é do porco, vocês estão vendo que são poucas propriedades que tem a mesma. Mas o quintal, ele foi responsável, eu atribuo, pelo resultado da pesquisa que nós fizemos, ao empoderamento da mulher, que é a outra transparência que nós vamos ver. Ele foi responsável por 3 dimensões que nós chamamos a atenção. Primeiro, a geração da autoestima. O trabalho no quintal, uma produção, resultado do próprio trabalho dela, e que ela leva para vender nos locais urbanos mais próximos ou na própria comunidade, aumentou enormemente a autoestima dela. Ela sentiu que ela era produtiva, sentiu que ela poderia contribuir também com a renda da casa. Às vezes, em períodos com maior regularidade e frequência do que o marido dela. Ela sentiu que ela, mulher, ela era também responsável, não só para alimentar a família, mas de contribuir com uma renda. Foi importante também porque no ano 2001, através de uma portaria, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, infelizmente é o ministério que não existe mais, né? Ele mudou a documentação de concessão de titularidade do lote. Antigamente, ele só era feito em nome do homem, que era considerado o chefe da família. A partir do ano 2001, a mulher também tem o seu nome constando nos documentos da titulação do INCRA. Isso faz com que, em caso de separações, de brigas, sobretudo brigas,
marido, bebê querer abandonar a casa e a família, a mulher fica resguardada pelo fato de ser também uma coproprietária daquele lote. Exceção dos quilombolas, porque os quilombolas, eles têm a terra coletiva, a terra é de todos. O sítio histórico, patrimônio cultural dos quilombolas, Calunga, dos 253 mil hectares, está em nome de toda a comunidade. E o empoderamento da mulher teve também uma outra consequência, que foi a representatividade política. A mulher passou a participar de comitês de representação das mulheres no território da cidadania, também se empolgou para participar do Programa de Aquisição de Alimentos, do PA. Algumas assumiram a vice-presidência da Associação dos Quilombolas e mesmo do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Posse, de um dos municípios, e das associações também. Para finalizar, eu trago algumas conclusões e algumas perguntas que eu não respondo, mas que eu trouxe para reflexões. Primeiro, é a importância que o quintal tem e possui, porque ele vincula aquele lugar, aquilo que vão dizer que é local, com o mundial, com o global. E o cerrado, sendo valorizado, principalmente estando nos quintais, ele é muito importante porque faz a manutenção para as gerações futuras deste conhecimento de espécies que estão sendo desmatadas, substituídas pela soja, pelo gado e pelo milho. É uma maneira de valorizar. E a mulher passa a ter um protagonismo político pelo reconhecimento social e econômico dela. Mas tem algumas questões a ser pensadas. Os produtos industrializados, eles não seriam uma ameaça para os quintais? Na outra transparência, na última. Esses produtos industrializados faz com que muitas vezes a mulher, por exemplo, não queira nem fazer biscoitos, não queira criar frangos, galinhas, porque compra biscoito e pão pronto, então não vai fazer mais isso. A questão do envolvimento nas atividades econômicas, produção de geleias, de doce, levar para comercialização, participação em comitês, no assentamento, isso faz com que tenha mais tempo fora dos quintais. Aí cabe uma pergunta: como que vamos assegurar a proteção e os bens culturais dos quintais? Como estimular a sua existência também como fonte de renda? E, atualmente, será que os quintais estariam perdendo o valor tradicional, estariam se reconfigurando
na sua importância para as mulheres? Será que isso estaria ocorrendo? Pode passar, por favor. E eu agradeço muito e desculpe, passei 10 minutos a mais. Que isso, Geralda. Tá ótimo, não passou não. Tá dentro do tempo. Muito bacana, assim, e acho que o teu texto, suas reflexões, elas levam a gente para várias questões, né? Para mim, tem as questões familiares que acabam aparecendo também, já que eu vi muito disso dos quintais com a minha avó e minha mãe também, quando ela vem para a cidade, ela traz isso também. Acho muito curioso isso e os questionamentos que você traz também para a gente pensar, acho que são bem pertinentes, né? Mas eu vou evitar de fazer considerações e perguntas agora, porque a gente tem uma dinâmica, e aí eu vou respeitar essa dinâmica que a gente tem feito desde o primeiro encontro lá no início da pandemia e no início do isolamento social, né, aqui para a gente no Brasil, que depois da apresentação, então, da pessoa convidada, a gente abre para as perguntas e para as considerações dos colegas que estão participando, até para que não ficasse só uma live, né? Está na moda live hoje, né? Mas para que, de certa forma, a gente pudesse, de alguma maneira, transformar esse espaço num espaço de diálogo mesmo, né? Então, por isso até que a gente prioriza essa entrada de todo mundo na sala, que todo mundo possa falar e conversar, né? E que a gente possa se conhecer também. Então, eu deixo aberto já para as inscrições, quem quiser se inscrever para fazer pergunta ou considerações mesmo, né, sobre o que a professora Maria Geralda colocou. A gente vai fazer em blocos de 3, então a gente fecha 3 inscrições, 3 perguntas, ou questionamentos, ou considerações, aí a gente volta para Geralda, e aí depois a gente abre de novo blocos de 3 perguntas. O Wagner já se inscreveu, deixa eu olhar no chat ali, se mais alguém já se inscreveu. Não, só o Wagner por enquanto, o Hugo e mais uma pessoa, então fica aberto para quem mais quiser se inscrever. E acho que enquanto as pessoas vão pensando, e a Vânia também. Ok, então Wagner, Hugo e Vânia, passo a bola para vocês aí. Wagner primeiro. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado. Estou lhe vendo, que eu tive. Estou lhe vendo, Eu fiquei bastante... Perfeito. Eu fiquei bastante curioso com a apresentação e fiquei lembrando eu tive a oportunidade de visitar um assentamento de sem terra próximo a Sorocaba, onde eles praticam agrofloresta. E isso foi muito importante para mim quando eu tive contato com isso, que eu passei a dar o valor para a agricultura familiar, né? E o trabalho que essas pessoas fazem ali, e pensando que muitas vezes são muito mal vistos, né? Por senso da população. Wagner. Muitas Wagner. criminalizados. Wagner, desculpa te interromper. Oi. Tá cortando um pouco o teu áudio. Uma sugestão, talvez, se você desligar a câmera, acho que melhora o áudio para a gente, pode ser? Só, desculpa te incomodar. Ele é tão bonito, deixa ele ir. Obrigado. Agora me ouve melhor? Melhorou. Uhum. Eu ando com a internet um pouco ruim aqui, não sei porquê. Eu fiquei pensando, né, em que medida, por exemplo, beneficiar essas famílias, né? Então, de que forma elas têm acesso, né, ao escoamento, por exemplo, da produção dos insumos alimentares, né? Porque uma das coisas que eu me lembro quando eu visitei esse assentamento lá do lado de Sorocaba é que eles tinham lá um contrato com a prefeitura e que a prefeitura servia na merenda escolar alimentos de agroecologia dessas famílias assentadas.
E eles falavam que existia muita oscilação conforme quem era o prefeito, se era um prefeito partidário do movimento ou não, existia um corte de suprimento aí desses insumos ou eles seguiam fornecendo. Nesse caso, eles estavam reclamando justamente que o prefeito atual não tinha mais interesse em comprar os produtos deles, né? Então, essa seria uma pergunta, né? E em outro sentido, se eles processam esses alimentos, ou se eles só cultivam, se eles fazem algum tipo de beneficiamento, por exemplo, da pimenta e transformam em molho, transformam em geleia, o que eles fazem? E se já se pensou no estado de Goiás em fazer algum tipo de selo de certificação como sendo um produto de agricultura familiar, um produto artesanal que pudesse valorizar mais, pensando, né, que hoje em dia existe, né, tá muito em alta essa ética alimentar do consumidor, né, de procurar alimentos de cultivos orgânicos, de agrofloresta, de pequenos produtores. O que a senhora pensa aí a respeito, né, sobre isso? Obrigado. Obrigado, Wagner. Hugo, tá com você. Olá. Oi. Tudo bem, professor? Sou aluno aqui da pós-graduação em Curitiba, na UFPR. E eu me atrai muito essa discussão do rural na geografia, né? E eu queria algumas, né? O seu texto, a sua fala, instiga bastante a gente a pensar em diversas coisas. Mas eu vou uma primeiro, se sobrar tempo, depois eu coloco outra. Uma questão que eu queria comentar, na verdade, e trazer, que a senhora possa comentar também, é que essa questão dos assentados, né, elas têm diversas, tem muitas diferenças no Brasil, né? E aí a minha esposa, ela é bióloga, e ela fez a dissertação de mestrado dela em etnobotânica, e foi com os assentados no estado de São Paulo, 2 assentamentos ali na região de Campinas, próximo de Campinas, no município de Limeira. E ali, nos quintais, na verdade, eles não eram assentados ainda, né? Ainda era um acampamento, era irregular, não tinha água, uma situação bastante precária ainda das pessoas que viviam nesses 2 acampamentos que ela investigou. E é claro que ela estava partindo da etnobotânica, é um outro tipo de abordagem, e ela estudou especificamente uma espécie que é a variedade agrobiodiversidade da mandioca. Como que esses agricultores, pequenos agricultores, contribuem para a agrobiodiversidade da mandioca especificamente, né? E nos quintais que ela estudou, com as pessoas que ela estudou nesses assentamentos, ali eram os homens que né? No estudo dela, ela verificou que foram os homens, que eram os homens que contribuíam mais para a manutenção dessa agrobiodiversidade, né? E aí eu só fiquei curioso, né? Tipo, é interessante como de região para região vai mudando isso, né? Não que as mulheres não tinham importância. Então ela faz o estudo, ela tem alguns quintais que eram cultivados mais por mulheres, só que estatisticamente, né, no universo que ela estudou, a maioria eram homens que contribuíam, né? Que tinham mais diversidade, mais espécies de mandioca e cultivavam ali, né? Mas o que eu queria perguntar na verdade, esses quintais que você estudou ali, no caso do assentamento desse quilombo, o tamanho deles, né? Porque você viu que diferenciava entre o roçado, que era mais longe, e esses quintais ali. No caso do assentamento lá que ela estudou, não tinha essa diferença, né? Era só eram pequenas propriedades, do módulo rural, hectares, e não tinha o roçado longe, né? Era uma coisa só. E parabéns, pessoal, fala que é muito legal, muito bacana mesmo. Obrigada. Valeu, Hugo. E a Vânia, né? Daí a gente fecha esse primeiro bloco e já temos 2 inscrições para o segundo bloco. E aí, se mais alguém quiser se inscrever, tem mais uma vaguinha ainda para o segundo bloco. Vânia, tá com você aí. Boa tarde a todos e a todas, né? Boa tarde especial para a professora Geralda, né?
Queria muito agradecer, né, a sua fala. Aprendi muitas coisas com essa fala e com o texto, né, que eu também li. E achei, assim, a sua forma de escrever, primeiro para compartilhar o que me causou a leitura, né? A sua forma de escrever eu achei muito poética, assim. Eu fiquei sou geógrafa, né? Minha graduação foi em geografia, mas durante muitos anos eu fiquei nas artes. E lá nas artes visuais eu vi alguns trabalhos sobre quintais, né? Mas na perspectiva da fotografia, da imagem, né? Desses quintais. E nossa, sempre eram trabalhos muito poéticos, assim, muito interessantes, e eu achei o seu muito poético também, no sentido que traz, assim, uma forma muito simples de falar sobre esses lugares, mas, ao mesmo tempo, carregado de sentido, e trazendo isso que a geografia tem muito, que ao longo do tempo foi deixando talvez um pouco de lado, pelo que eu tenho visto da geografia, que é essa descrição dos lugares, mas que você faz uma atualização dessa forma da geografia descrever esses lugares, né? Trazendo bastante vida para o texto. Eu achei esse texto muito, muito bonito, muito simples e muito rico, né? E também agradecer por você trazer esse termo etnogeografia, porque é um termo que, apesar de geógrafa, eu não conhecia, e eu achei muito interessante mesmo, porque é uma etnografia, a princípio, eu fiquei, quando você falou sobre isso, uma etnografia, a princípio, né, parece quando você está fazendo o trabalho, uma etnografia, mas aí você traz esse termo etnogeografia, que daí casou perfeitamente com o trabalho, daí eu não conhecia esse termo, achei muito bacana, queria agradecer, né. Então, em especial, eu queria questionar algo que tem aqui no texto e que, para mim, é muito importante. Eu estou sempre, né, nessa busca, quando eu volto para a geografia, de falar sobre essas categorias, né, de lugar, de território, de paisagem. Eu estou sempre nessa busca. Talvez para vocês, geógrafos, que estão mais mergulhados nesse universo, como eu fiquei fora por algum tempo, seja mais fácil isso. Para mim, ainda, eu estou ainda retomando essa geografia, eu diria assim. Então, quando você fala desses quintais sempre como lugar, para mim cai perfeito, né, nessa categoria. Mas aí, na página 352, você fala assim: entendemos ser o quintal um território culturalizado, um bem cultural. Para mim, eu queria só uma explicação sobre isso. Em específico, nesse momento, você fala que é um território culturalizado, você está trazendo território, nesse momento, para dentro do texto, por algum motivo específico, quando você fala aqui, ou essa categoria está se sobrepondo a de lugar, está como similar a de lugar? Queria só que, se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu agradeceria. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada às questões apontadas pelo Wagner, pelo Hugo e pela Vânia. Agradeço a oportunidade de eu retomar e tentar esclarecer e trazer mais informações, conhecimento. Wagner, a sua pergunta é muito interessante. Você tem curiosidade para saber se estes projetos de assentamento, se eles têm contado com algum benefício da prefeitura, qual que é a relação dos projetos. Aliás, qual é a relação dos assentados com a prefeitura? O fato que você relata de o exemplo que a prefeitura, quando tem interesse, ela sim, ela é parceira, mas quando não tem, abandona. Isso é muito comum. Eu vou contar que nesses assentamentos que nós visitamos, que foram 6 assentamentos num município e no outro
um assentamento, o maior interesse dos assentados é manter boas relações com o prefeito, com a gestão municipal. Para eles, uma maneira de assegurar a questão da água e também o transporte, porque, além de ter o transporte escolar, eles necessitam, por exemplo, aos sábados, dia de feira em alguns municípios, como em Mambaí e em Posse, a necessidade de levar a mercadoria deles em caminhões fornecidos pelas prefeituras. Então, há esse tipo de ajuda quando o prefeito tem boas relações com os assentamentos. E nós constatamos que tanto em Mambaí quanto em Posse isso acontecia. Mas, para os quilombolas de Cavalcante, por exemplo, eles não tinham esse transporte. Eles tinham que ter os seus próprios meios para ir para o núcleo urbano e que ficava a 25 quilômetros de distância, né? Ou levava a cavalo ou de moto. Você pergunta, no caso do selo, se já pensou no selo. Eles estão produzindo, no caso dos quilombolas, os calunga, eles estão produzindo pensando sobretudo no turismo. Os quilombolas, os calunga, eles são muito visitados. Fica a 250 quilômetros de distância de Brasília, então é perto da Chapada, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e com isso são locais muito visitados, as cachoeiras que existem dentro do sítio dos Calunga. E eles criaram, sim, uma logomarca, eles estão construindo esse selo de uma identidade calunga para os produtos. Inclusive, a Universidade Federal de Goiás, na qual eu trabalho, tem participado, colaborado na produção desse selo. Somente eles. Os outros ainda não. Os assentados, eles têm uma produção pequena, como eu disse, os problemas para eles de água são mais sérios, então eles não pensam nisso ainda dessa forma, né? E isso vai influenciar no tamanho dos quintais, que foi a pergunta feita pelo Hugo. Os homens terem maior conhecimento das espécies da mandioca, isso aí eu acredito que sim. Eles que comercializam, geralmente os homens, eles também têm um interesse na produção da farinha, com isso eles procuram aquelas espécies de mandioca que seriam adequadas para isso, né? Pouca água, crescimento rápido e uma produção de uma boa farinha. Os quintais geralmente são pequenos, eles não são grandes porque tem problema de água. Volto a repetir que em todos os quintais, tanto dos assentados quanto dos quilombolas, eles têm
dificuldade em ter água o ano inteiro. Por isso, eles devem tentar controlar a produção em função disso. E eles produzem, sim, pensando de ter uma comercialização. O caso que eu falei, por exemplo, da pimenta, toda aquela pimenta já existe um comprador certo que vai buscar já a pimenta já nos vidros engarrafados e preparada para o comerciante apenas colocar a logomarca dele e vender. Mas a produção é no assentamento. As geleias que eu mencionei e doces, sobretudo de plantas do cerrado, os calunga, vendem bastante. Além de vender isso que eles fazem para comer, eles usam algumas espécies para fazer shampoos, sabonetes, que é outra forma de utilizar os frutos do cerrado, né? E a roça, o roçado, quando é dentro da propriedade do INCRA, ela depende do que ele vai plantar e geralmente vai depender de se ele pode contar com mão de obra da família ou não. Se ele não tem filhos que possa ajudar, não tem irmãos, ele faz o suficiente para o consumo dele. Isso aí é o que prevalece. E os roçados costumam ser distantes, não são tão próximos. No caso dos calunga, nós caminhávamos até 5 quilômetros para poder chegar no roçado, e era subindo ladeiras, descendo ladeiras, e eu já imaginava o calunga fazendo aquele percurso, carregando sacos de mandioca e de abóbora nas costas. Já imaginava a dificuldade dele, né? Então, é muito relativo a distância e também a maneira que ele explora. A última pergunta da Vânia. Muito obrigado, Vânia. Eu sou de uma linha da geografia cultural humanista, ou geografia humanista cultural. Até hoje nós estamos discutindo para poder ver o que é mesmo. Se é uma geografia cultural e humanista, ou se é uma geografia humanista cultural. Discussão semântica, discussão da academia. Mas isso aí é uma herança também da minha geografia. Eu fiz geografia, o doutorado na França, e há uma influência francesa de uma geografia mais descritiva. Mas obrigado por você ter achado simples, compreensivo, e é o meu estilo. Obrigada. E você pergunta, por que eu falo de o quintal ser um lugar e ser também um território culturalizado? Quando eu falo território culturalizado, ele está aspiado, se você reparou. Quando eu expliquei aqui sobre o cerrado e que tinha uma biodiversidade, eu disse, olha, ter biodiversidade rica é aquilo que o Escobar chama de território culturalizado, ou seja, é aquilo onde a cultura do homem é que está presente. No quintal é o que o homem tem conhecimento, saber
e sabe usar, o fazer. Então, por isso o quintal, ele acaba sendo um território aspiado, um território culturalizado, para eu não repetir que ele era rico em biodiversidade também. E ele é um bem cultural. É inegável que quem conhece o seu quintal, como o Marcos falou, a avó dele sabia para que servia cada planta, se era para comer, se era remédio, se era raiz, se era folha, se fervia ou se dava um banho, se tomava. Então, tudo isso aí é importante para eu ter usado, mas foi uma licença poética para não repetir a palavra biodiversidade, viu? Obrigada. Legal, Geraldo. Já tem bastante gente aqui inscrito para fazer mais perguntas. Então, não, tá tranquilo, tá ótimo. A ideia é que a gente possa conversar mesmo. A Aline, ela não consegue abrir o microfone dela, então eu vou fazer a pergunta dela, e aí na sequência eu já vou passar para Isis, para Denise e para Amanda, que escreveram também para fazer pergunta. A Aline diz assim, Geralda, a professora conhece o trabalho de Ângela Gomes, chamado Rotas e Diálogos de Saberes da Etnobotânica Transatlântica Negro-Africana, Terreiros, Quilombos, Quintais da Grande BH, que foi feito em 2009 na UFMG. Se você conhece, ela queria que você comentasse se percebeu diferenças na prática de cultivo dos quintais de Minas Gerais para Goiás. Bom, aí essa é a pergunta, então, da Aline, e aí eu já vou passar para Isis. Isis, por favor. Boa tarde a todas e todas, especialmente a professora Maria Geralda, que nos congratula aí com essa fala. E a minha pergunta, Geralda, é se essas mulheres somam forças produtivas coletivas por meio dos seus quintais para continuarem protagonistas como mulheres assentadas e quilombolas. Eu faço essa pergunta e eu acho que, ao mesmo tempo, ela faz um link quando você abordou que não temos, infelizmente, mais o MDS, e assim como não temos o MDS, não temos o Ministério da Cultura, e temos o Ministério do Meio Ambiente completamente fragilizado, o que faz uma fragilidade naquela política nacional de povos e comunidades tradicionais que tanto fomentou espaço para essas mulheres, tanto o espaço de protagonismo como de produção. E aí me lembrou que, nessa época da política, eu tive o privilégio de trabalhar 5 anos no Ministério do Meio Ambiente com os SAFs, que eram os quintais com sistemas agroflorestais de consorciamento de plantas, principalmente no sombreamento. Aí eu pergunto também se nessas experiências, embora você tenha passado lá os slides, eu não vi todos, porque eu tive um pouco de dificuldade para acessar, eu pergunto se há alguma experiência que faz algum quintal com esse consorciamento também, semelhante os SAFs, que foram bastante implementados, principalmente entre 2004 e 2009. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de ouvi-la, de estar dividindo o espaço com os colegas. Professora Maria Geralda, está todo mundo me ouvindo bem? Meu computador sempre dá problema. Sumiu a sua imagem, mas estava lhe ouvindo. O nome, por favor. Eu acho que está cortando um pouquinho. Professora, puder... a pergunta que eu queria fazer era sobre o Unicamp, né? Foi esse trabalho de campo. Eu não estou ouvindo. Oi? Está cortando o teu áudio, Denise? Talvez se tirar a imagem, acho que pode melhorar, como aconteceu com o Wagner, né? Melhora? Melhorou. Uhum. Tá melhor agora? Conseguem me ouvir bem? Ótimo. Professora, a minha pergunta iria no sentido de saber como é
como é que foram a realização dos trabalhos de campo que a senhora fez nesses assentamentos, nesses quilombos, e queria entender, né, no caso da divisão de tarefas, né, e essa divisão de gênero que a senhora retrata no texto, elas foram elaboradas pela observação da professora, correto? Então, eu queria saber se a senhora chegou a perguntar para essas mulheres como elas se sentiam. E na escolha da categoria lugar, pensar, né, esses quintais enquanto um bem cultural, eu queria saber se elas, em algum momento das conversas e das falas, elas disseram, né, que elas sentem o quintal como um lugar para troca de saberes. Se a dona Cirene vai falar e relatar alguma coisa nesse caminho, né, de falar que os quintais são seus lugares, né, é o lugar de troca de saberes, é o lugar de conhecimento. Eu queria entender um pouco mais desse campo, tá bom? Obrigada. Obrigada a você, Denise. Ainda tem a Amanda, Geralda. Acho que a Amanda vai fazer a pergunta dela, né, Amanda? A Aline foi aquela que eu fiz no início. Aí tem a Amanda e a Guta também quer falar. Então, a Amanda depois a Guta. Tá bom, a Amanda pode falar. Amanda? Boa tarde. Acho que está bem baixinho, Amanda. Vocês conseguem me ouvir? Ouvindo baixinho. Agora que você falou por último, melhorou um pouquinho. Conseguem me ouvir agora? Geralda, você ouve? Está bem baixinho dela. Boa tarde a todos. Não ouço. Amanda, eu estou te vendo. Talvez, será que se tirar o microfone não fica melhor, Amanda? Usar o microfone do próprio computador? Tirei a câmera. Tirei a câmera. Perfeito. Melhorou? Melhorou. Bom, primeiramente, boa tarde. Agradeço, a fala. É sempre muito bom te ouvir, Geralda, e embora estejamos aí no espaço, né, de distância, né, bom te ver também, mesmo que virtualmente. A minha pergunta, ela tem uma relação entre o que você coloca sobre a etnogeografia. E em que medida essa etnogeografia se diferencia, né, de uma etnografia? E uma segunda questão está relacionada a algo que no campo você demonstrou, que diz respeito aos quintais. Algo que você coloca, diz assim, o quintal é dela, o roçado é meu. Eu queria que, a partir das suas experiências de campo, você falasse um pouco mais sobre isso, no sentido de entender um pouco sobre esse papel da mulher no universo da casa e o do homem na perspectiva econômica da rua. Enfim, algo nesse sentido. Então, eu agradeço. Obrigado, Amanda. Então, já passo para a Guta e aí já devolvo para a Geralda. Pois não, estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Sim? Geralda, querida, que bom estar com saudade de ouvir sua voz e também de ver a sua imagem. Mas a questão que eu gostaria de colocar, Geralda, para você discorrer um pouco mais, ela vai muito no sentido, não apenas desse artigo que você apresentou, mas de todas as suas inserções nos quintais, nos cerrados, nas comunidades quilombolas. Teve um determinado momento da sua fala, gostaria de pedir desculpa
porém você já estava em curso, Geralda, mas apreciei o que eu pude acompanhar. Mas você coloca uma sobre a preocupação, de certa forma, uma crítica muito bem posta da geografia agrária, de olhar muito mais para a produção do que como se os quintais fossem, né? Mas eu gostaria, Geralda, de ir para o lado dos protocolos metodológicos, que esse contexto, esse conjunto de ação que você traz para a gente, nos faz pensar na operacionalização disso. Você traz conexões do senso comum com a categorização da geografia cultural, a descrição etnográfica, mas você cruza, né, o gênero, traz os quintais pela discussão de gênero, você traz os quintais pela discussão de global, você traz os quintais pelo cuidar, pela sustentabilidade, e essa sustentabilidade construída nesse território culturalizado, ele vem pelo cuidar da mulher. Então, todas essas conexões de senso e de categorização me faz crer que você inova em protocolos metodológicos, em instrumentais metodológicos. Então, eu gostaria que você discorresse um pouco mais de como, de uma simples espacialização que você traz do quintal da senhorinha tal, do senhorzinho tal, daquela espacialização aparentemente estática, você traz essa gama de conexões com observação. E como você produz essa fluidez desses instrumentais, e se você tem o que você tem a dizer dessa sua prática no conjunto com os quilombolas, com os calungas, né, e com os quintais das mulheres. É isso, foi um prazer enorme, Geralda. Obrigada. Eu é que fico imensamente feliz de ter a oportunidade de reencontrar pessoas queridas como a Lúcia Gratão, a Amanda Marques e também a Guta, que eu chamo a minha irmã, né? A Guta, além de amiga, ela é minha irmã. Então, muito obrigada de ter essa oportunidade de dialogar com vocês também. Bem, eu vou tentar falar, responder as perguntas que são profundas. Tem aqui, eu teria que ter mais tempo para falar, mas vou tentar falar alguma coisa. Aline, a sua pergunta sobre a diferença das roças de Minas e Goiás, eu gostaria que a Josi, você ainda está aí? A Josi teve que sair, Geraldo, ela até avisou no chat ali, ela tinha que fazer alguma coisa, tinha um compromisso. Eu mato ela, porque a Josi é de Minas, o estudo dela é de Minas. Eu iria pedir para ela poder falar qual é a observação dela. Mas, Aline, eu também sou de Minas, eu sou do norte de Minas. Eu conheço um tipo de roça e roçado de lá. Geraldo, acho que sem querer você fechou o seu microfone, Geraldo. Acho que só tem que habilitar novamente ali na tela. Na parte inferior da sua tela, aí você consegue habilitar ele novamente. Cadê? Aí. Desculpa, foi sem querer.
Aline, então, eu estava dizendo que eu sou de Minas e Goiás teve um processo de ocupação no qual os mineiros têm uma contribuição muito grande. Tanto é que os hábitos alimentares são muito semelhantes. Goiás é uma mistura de Minas com paulistas, com São Paulo. Então, eu sinceramente não saberia distinguir as diferenças dessas roças, dos roçados de Minas e Goiás. Lúcia, que bom, eu não sabia que você tinha passado lá pela experiência do SAF. Eu tive a oportunidade de encontrar alguns assentamentos com a realização do SAF. Isso no município de Mambaí, que eram assentados tanto do Banco da Terra quanto do INCRA. Para falar a verdade, o ICMBio, junto com a UNB, escolheu 5 assentamentos e com essas famílias eles realizaram o SAF. E esses 5, alguns tiveram oportunidade de ter a continuidade e mesmo parentes conheceram o SAF e reproduziram em suas propriedades. Então, esse sistema agroflorestal, ele foi feito num misto de espécies do cerrado, mas também plantaram eucaliptos, coisa que eu admirei, mas dentro do assentamento, no quintal, tinha um SAF e que tinha plantas que eram eucaliptos, né? E as outras de vários níveis, de vários estratos, e eles estavam muito satisfeitos com a experiência do SAF. Bem, elas não têm um trabalho coletivo neste assentamento. As mulheres, elas têm um trabalho na sua propriedade, a comercialização é individual. Eu vi um trabalho coletivo, foi num assentamento em Posse, no qual as mulheres criaram um grupo, e nesse grupo elas faziam produção de pães e roscas para fornecer ao PA. Somente essa experiência aí que eu vi, mas veja que era um produto industrializado, não era com nenhuma matéria-prima local, mas era o que ela tinha encontrado com maneira de inserir no PA, e estava bem, né? A Denise, gostei muito das suas perguntas também, Denise, e eu sou o tipo de geógrafa que sem o campo eu não sei escrever nada. Eu sou a geógrafa do terreno. Eu sou o tipo de geógrafa que, para mim, o importante é observar muito, saber ouvir e procurar fazer a pergunta adequada para o que elas querem falar, não o tanto que eu quero ouvir. Acho que esse procedimento ele é importante
para eu poder conseguir fazer a geografia como eu gosto. O título do livro é Geografia Cultural, um modo de ver. Quando eu digo modo de ver, já está dizendo um olhar coletivo, não é só meu, mas também naquele das pessoas que estão lá. Você me pergunta, se eu perguntava para elas como que elas se sentiam naquele quintal, se o lugar era delas, como é que elas se sentiam. Aí fazia, vamos dizer, tinham perguntas que eram básicas, perguntava para elas se elas sentiam que aquele lugar era delas e por que aquele lugar elas sentiam que era delas. Né? As perguntas dos quintais, como que elas escolhiam os produtos a ser cultivados e como que era que elas escolhiam e depois reproduziam aquela prática. Isso era para termos também conhecimento da maneira como que o conhecimento era reproduzido, transmitido e o saber também. Na pergunta o que era o lugar para elas, bastava dizer que elas elas respondiam que o lugar era delas, sentiam que aquele lugar era delas. O sentir que era delas dizia, eu trabalhei, eu conquistei, eu produzo nele. Então, é importante. É a mesma pergunta que a Amanda fez a respeito de como que o quintal era dela, né? É porque ali ela sentia que era ela que escolhia o que plantar e como cultivar, e ela fazia isso quando ela tinha tempo, no momento que ela sentia prazer. O lugar era dela também, porque ela sentia que era dele, do quintal, que ela garantia a alimentação, o sustento da família. Quem fazia o almoço era ela. Então, ela que sabia ali o que plantar, aliás, o que cozinhar, o que dar à família para comer. É importante dizer que a mulher, apesar dela sentir empoderada dentro do quintal, a relação homem-mulher ainda tem traços de submissão. Por exemplo, fazer o SAF, a mulher faz sem problema nenhum só. Ela nem acha que precisa discutir isso com o marido, porque ela pensa, o quintal sou eu que vou tomar conta mesmo, então eu posso decidir como plantar e o que vou plantar. Mas quando vem, por exemplo, num programa que o governo tem, chama Programa Pronaf, Fomento Mulher, nele é uma política que é dado até R$3.000 de empréstimo para a mulher. É em nome dela que é adquirido. E ela tem N coisas que ela pode fazer. 90% das mulheres me confessou que comprou novilhas, que comprou gado, porque o marido disse que era o melhor. Ou seja, o marido disse que comprar uma novilha era um investimento financeiro,
Ela poderia ter comprado uma máquina de costura, poderia ter comprado equipamentos para fazer o artesanato. Não. Ela dividiu com a vontade do homem na compra de um programa que era destinado exclusivamente a ela. A mulher, ela também, ela ouve muito o marido. Muitas das vezes, quando estávamos fazendo as conversas, se o marido estivesse junto, ela deixava que o marido falasse. E raramente ela se posicionava. A não ser quando ele pedia a opinião dela. O que eu quero dizer é que a questão da submissão da mulher ao marido ainda está muito presente nos assentamentos e mesmo nos quilombolas. O quintal é dela, mas a renda que ela obtém da venda da pimenta, da geleia, muitas das vezes também, se o marido pede, ela entrega para ele. O homem, ele é da economia da rua, nesse caso. Se ele está cooperando com a mulher, ela deixa para ele, por exemplo, levar as pimentas que foram engarrafadas para serem vendidas, para entregar. Ou é ele que vai levar todo o piqui que foi engarrafado. É ele que faz a entrega. O que eu quero dizer é que em pequenas atividades, sim, há compartilhamento. Gutinha, a sua pergunta daria para eu escrever quase uma tese, mas eu vou responder aqui rapidamente. Eu comecei dizendo que eu tinha feito doutorado na França, assim como você também. Você estudou na França, você conhece a metodologia, o procedimento que eles utilizam. E eu penso que você, como eu, né, nós duas somos francesas nas nossas práticas culturais. E na cartografia que você faz, por sinal, o mapa sinótico que eu uso, aquele quadro das 12 entrevistas feitas, foi um ensinamento da Guta para ajudar no mapeamento ali das propriedades. Então, eu procuro fazer uma discussão em que eu gostaria era de não eu falar tanto, seria eles. Eu ainda tenho um pequeno complexo que é de achar que os quilombolas e os assentados são subalternos e que nós, os pesquisadores, os acadêmicos, estamos falando muito por eles. E esse é um complexo que eu tenho e que eu gostaria de me livrar deles e de responder uma frase, um título da Spivak, que pergunta: pode os subalternos falar por eles? Eu concordo plenamente que eles podem falar. Talvez esteja aí, Vânia, a simplicidade do meu texto quando eu procuro aproximar minha escrita da fala deles. Mas eu reconheço que eu não falo por eles. Eu estou apropriando da fala deles para fazer um discurso acadêmico.
E é isso ainda que espero um dia ainda ser parte do meu passado, de eu não ficar tanto me apropriando, mas sim dando a voz a eles. Agradeço muito as perguntas e a oportunidade do diálogo a todos vocês. Se eu não respondi tudo, por favor, podem me escrever, que eu escrevo para vocês também. Obrigada. A gente te persegue aí, Geralda, vai te perguntando onde você estiver. Nossa, Geralda, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Acho que essa é uma marca tua, assim, né? Todo evento que eu vou, eu sei que eu vou encontrar a Geralda lá. Eu acho muito legal isso, assim, uma pessoa muito ativa, muito produtiva também, né? E sempre com essa energia boa, assim, espalhando coisas